que é a resistência insulínica? A resistência insulínica ocorre quando o nosso corpo não consegue utilizar corretamente a insulina. Isso ocorre geralmente em algumas situações que fazem com que o nosso corpo perca essa capacidade da nossa insulina fazer o seu trabalho da maneira eficiente. Ela tem que ir lá na célula, encontrar a célula, abrir uma portinha, como se fosse uma portinha que é o receptor, para fazer com que a glicose, o açúcar que está dentro do sangue, né, que é a glicose, entre nas células. E isso é muito importante, né, porque nós precisamos que a glicose entre nas células para que a gente consiga transformá-la em energia. Meu nome é Renata, eu sou médica endocrinologista. Se você gostar desse vídeo, dê o seu like, siga o canal e indique para os seus amigos. Quando o nosso corpo está em desequilíbrio por alguma razão, pode ocorrer que ele não consiga ter essa forma de eficiência, como se a insulina não conseguisse fazer esse trabalho. E uma das principais causas que fazem com que haja essa resistência à insulina, que o nosso corpo não consegue utilizar corretamente essa insulina, é a obesidade. O ganho de peso, principalmente nessa região do abdômen. Por quê? A obesidade faz com que esse excesso de gordura no nosso corpo, com que a insulina não encontre as portinhas. E assim, a gente tem que produzir cada vez mais insulina. É como se o nosso corpo começasse a se trabalhar mais. O pâncreas coloca mais insulina para ver se consegue controlar a quantidade de glicose que tem dentro do nosso sangue. Porque além dessa glicose ser muito importante para que as células produzam energia, a gente também tem que controlar a quantidade que está em circulação. E quando a gente se alimenta, aumenta a glicose no sangue. Mas não pode ficar com excesso de glicose no sangue. A gente tem que guardar essa glicose para usar depois, no momento que a gente não estiver se alimentando. E isso tudo tem que se funcionar em perfeita harmonia. E quando a gente não tem a insulina funcionando corretamente, a gente não consegue fazer isso. Essa glicose pode ficar em excesso no nosso sangue e começar a causar toxicidade, machucar, estragar o nosso corpo, provocar um processo de inflamação. Essa própria insulina em excesso, ela também provoca uma inflamação. É como se ela fizesse com que as nossas células, os nossos órgãos tivessem que trabalhar de uma maneira diferente. Às vezes, em vez de eles fazerem uma outra coisa que eles precisavam, eles vão ter que tentar controlar esse processo de excesso de açúcar no sangue, esse excesso de insulina no sangue. Então, nessa situação, a gente começa a ter consequências, né? E uma delas é o risco aumentado de aparecer o diabetes. E esse diabetes a gente chama geralmente de diabetes tipo 2, por quê? Porque o corpo produz insulina, então ele não está com falta de insulina realmente, não está zerado de insulina, ele consegue produzir o pâncreas, mas não consegue utilizar corretamente. E assim, a pessoa passa a ter esse excesso de glicose no sangue e todas as consequências, né, do diabetes. A resistência insulínica, ela também faz com que haja uma disfunção, por exemplo, no fígado, fazendo com que ele comece a produzir, a armazenar mais quantidade de gordura dentro dele, né, podendo causar o que a gente chama de esteatose hepática. É uma inflamação também no nosso fígado, né, porque todo esse processo vai puxando uma coisa com a outra, você vai ficando todo inflamado e começa a ficar disfuncional. A resistência insulínica pode prejudicar os nossos neurônios, que também vão ter que trabalhar de uma maneira mais intensa para tentar tirar esse excesso de insulina que fica na circulação. E isso faz com que haja uma dificuldade para que ele consiga tirar, por exemplo, o acúmulo de algumas substâncias que não podem ficar em excesso lá no nosso cérebro. Isso pode aumentar o risco de doenças, inclusive de demência, de Alzheimer. Por isso que a resistência insulínica é uma coisa que a gente tem que evitar. E como faz para a gente conseguir prevenir que essa resistência insulínica ocorra ou para a gente tentar reduzir essa resistência insulínica? A resistência insulínica, ela pode ter um componente genético, então tem pessoas que têm mais predisposição a desenvolver essa resistência insulínica, mesmo sem ter, por exemplo, um excesso de peso tão grande, sem ter tanta gordura acumulada no abdômen. Qualquer pequena disfunção, elas já começam a desenvolver essa resistência insulínica. Essas pessoas vão ter que se cuidar ainda mais precocemente, né? Evitar realmente o ganho de peso, que é uma das coisas que podem ajudar a gente a prevenir a resistência insulínica, manter o seu peso saudável,
tentar se alimentar da melhor maneira possível, que a gente sabe que o excesso de gordura saturada, aquela gordura ruim, hidrogenada, o excesso de açúcar, de farinha, esses alimentos, eles podem inflamar o nosso cérebro, fazer uma disfunção lá no controle da fome, da saciedade, do gasto de energia, inclusive piorar a resistência insulínica. Então, a gente tentar manter uma alimentação mais saudável, mais rica em vegetais, equilibrada na quantidade de nutrientes, de proteínas, de gorduras boas, que são as gorduras mais saudáveis, como as do azeite, do abacate, para que a gente consiga tentar manter esse estado sem excesso de inflamação devido a esse tipo de alimentação e também para prevenir o ganho de peso excessivo. Claro, fazer atividade física. A gente sabe que o exercício reduz bastante gordura visceral, aquela gordura que acumula nos órgãos, que também tem um componente genético. Essa gordura que acumula nos órgãos, ela provoca uma inflamação ainda maior, fazendo com que a resistência insulínica aumente. Então, quando a gente faz atividade física regularmente, a gente ajuda a reduzir essa gordura, além de estimular nossos músculos. E a gente sabe que o estímulo muscular ajuda a aumentar a sensibilidade da insulina. É como se as portas ficassem mais fáceis de serem enxergadas e a nossa insulina conseguisse encontrar essas portinhas, facilitando a entrada da glicose e controlando melhor a nossa glicemia. Além disso, a gente sabe, né, que o exercício físico consome energia, então ele ajuda a também controlar a quantidade de glicose no sangue, porque nós vamos usar mais glicose. Outra coisa que a gente pode fazer é reduzir o consumo de bebida alcoólica. A gente sabe que o álcool em excesso também acumula em gordura no fígado. Ele também altera o nosso metabolismo, pode descontrolar a glicemia. Então, a gente também tem que ter hábitos saudáveis nesse sentido também. Claro, evitar também fumar, porque a gente sabe que o cigarro também causa uma inflamação nos vasos, podendo ajudar a acumular mais gordura nos vasos todos. A gente sabe que quem tem resistência insulínica também tem uma disfunção da parte do metabolismo dos lipídios. O colesterol tende a aumentar, tende a cair o colesterol bom e piorar o colesterol ruim. O triglicérides sobe e com isso vai acumular mais gordura ainda nos órgãos e nas artérias, aumentando o seu risco cardiovascular. Assim, manter hábitos saudáveis, também tentar dormir bem, porque a gente sabe que a falta de sono altera os hormônios do estresse, como o cortisol, pode descontrolar mais a nossa glicemia, a gente tem que aumentar mais a produção de insulina, dificultar ainda mais esse controle. Manter hábitos saudáveis, fazer atividade física, se alimentar bem, dormir bem e controlar nossas doenças crônicas. Porque a gente sabe que quem já tem um diabetes instalado precisa fazer um tratamento o mais precoce possível, quando necessário, com medicamentos. Inclusive, há medicamentos que reduzem a resistência insulínica. Um deles é a pioglitazona. Porém, ela tem efeitos colaterais, então tem que ser muito bem indicada, porque apesar dela reduzir a gordura visceral, ela pode aumentar a gordura subcutânea, podendo também ser contraindicada em alguns pacientes, como mulheres com alto risco de fraturas. Assim, tratar esse diabetes também pode ser utilizado medicamentos que ajudam a perder peso e controlam a glicemia, como os análogos de GLP-1. Então, o seu médico vai ter que avaliar muito bem para ver qual que é o melhor tratamento para você, caso você tenha esse tipo de situação. E prevenir o quanto antes, porque a gente sabe que está aumentando a incidência de obesidade, de aumento de gordura abdominal e sedentarismo nas crianças, nos adolescentes. A gente começar o quanto antes a mudar os nossos hábitos para prevenir que haja um aumento da resistência insulínica na nossa vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima!